E é isso, mais um vídeo pro canal. Dessa vez, a Arena Fonte Nova. E por que estou aqui? O Bahia me chamou para fazer um evento para conhecer o Museu do Bahia dentro da Arena. Depois disso, a gente vai pegar o ônibus do time onde os jogadores vão e vamos direto pro CT lá em Dias d'Ávila, conhecer a estalagem, ver onde eles treinam, onde eles ficam acomodados. Quem sabe possa ter até jogadores do Bahia lá pra gente ver. E almoçar por lá também. Então vai ser uma tarde bem interessante, uma tarde com o staff do Bahia, né? As pessoas que trabalham no Bahia na parte de divulgação e de eventos. E também conhecer um pouco mais da história e de onde eles ficam. E o CT como vai ser vendido, né? Porque eles estão vindo pra cá, mais perto de Salvador. É algo que vai ser mais difícil de ter mais visitações. Então, me sinto lisonjeado e muito feliz de poder participar e estar perto de uma história onde o Bahia está construindo ainda. Então, vamos lá, bora Bahia minha porra e acompanhe o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ajudar a gente, tá bom? E comente também se está gostando ou não do conteúdo. Vamos lá, bora Bahia. E esse aqui é o ônibus do Bahia que a gente vai. Já chegou, só que primeiro a gente vai encontrar lá dentro com o pessoal para falar sobre o Museu do Bahia e depois vamos ir no ônibus onde os jogadores chegam e saem da Arena Fonte Nova para poder ir para o CT lá em Dias d'Ávila. Então, vamos lá, vamos acompanhar, tem um dia de jogador de futebol, nunca entrei nesse ônibus, vamos ver se é confortável, vamos ver como é que vai ser essa experiência de participar um pouco mais com a história e com o Bahia em si, que é uma paixão, que é algo que eu vivo desde criança e que mexe muito com minhas emoções. Então, bora Bahia. Entrando já na Fonte Nova, liberado pra gente conhecer agora o Museu do Bahia. Pediram pra gente chegar aqui às 9h30, agora são perto de 10, 9h50 mais ou menos, quando começaram a liberar a gente para entrar. Daqui a pouco vai vir o guia direitinho, conversar com a gente, mostrar a história, né, e dentro do museu. E depois a gente vai ser direcionado para o ônibus que já está estacionado ali fora, para conhecer tanto o ônibus e ir para o CT do Bahia. Aqui já é dentro da Arena Fonte Nova. Essa aqui é a Fonte Nova Velha, de 1961. Há 3 anos, né? E aí fica essa dica de que ele existe há um tempo, é um museu recente para quem, né, não conhece a cidade ou a própria, dentro da própria Salvador, relacionado a outros museus que têm muito mais anos, mas é importante que vocês ocupem esse espaço, né? A gente está acostumado em jogos vir e ocupar esse local que é a Arena Fonte Nova, né, como a gente costuma chamar, mas sobretudo o museu existe para ser ocupado pela nossa torcida, porque é uma devolutiva do clube para vocês, mas também como uma pessoa moradora de Salvador, ou mesmo que seja do interior, precisa, porque não existe necessidade de existir um museu se não tem quem o ocupe e quem o visite. Então já fica esse feedback. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos o povo, o clamor, ninguém nos vence em vibração. Vamos avante esquadrão, vamos gerar o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia! E agora, já entrando no Museu do Bahia, vamos lá fazer a filmagem e tem a tour também direitinho, que eles vão explicar a história do clube e o que mais estiver dentro do museu. E agora entrando no Museu do Bahia. Jogadores também. Everton Ribeiro passou aqui, vou ver se consigo filmar. Daqui
Felipe Alexandre. Mais consistente. Podem fazer fotografia, vídeo. Sofreu algumas alterações, mas agora que a gente está nesse movimento mais forte de mudar uma parte do acervo. E a exposição é chamada, não sei se viram ali através de algum texto, a gente tem alguns textos expositivos aí ao lado nas paredes, e ela se chama Bahia é Bahia, junto com o nome daquela ação que a gente faz passando nas cidades do interior do estado. Então, o objetivo dessa exposição é mostrar uma Bahia através do nosso clube, porque as histórias estão entrelaçadas, né? Então, a campanha ela ganha esse nome a partir dessa exposição, dessa experiência de exposição. Então, por isso que a gente tem 88 fotos que falam da cultura, do pelourinho, do folclore, do baiano. E é importante a gente considerar que a Bahia não se resume a Salvador, né? Então, existe um jeito de viver na Bahia, um jeito de ser baiano, diferente aqui em Soterópolis, para o que acontece nas cidades inúmeras do interior do estado, né? Porque em cada região existe um comportamento, uma dinâmica desses habitantes diferentes. Mas muito do que vocês falaram, os torcedores icônicos, cenas clássicas da nossa história, como Bobô fazer o gol aí que nos leva ao título de 88. Então, alguns locais como Pelourinho, museus da cidade, estão aqui, festas populares, as festas de lar, como a gente costuma falar, estão aqui porque elas representam essa cultura, essa vivência de ser baiano. Então, nada como boas-vindas com 88 fotos de fotógrafos baianos ou erradicados em Salvador. Então, tem algumas fotos preto e branco que foi o Pierre Berger que fez. Aí já observa também tanto que tem aqui na bancada, um grafite aqui atrás, um material de apoio. Tem essa performance de apresentar a exposição junto com o painel, porque o processo de democracia tricolor, como a gente costuma falar, né, ele é importantíssimo, inclusive, para que a gente tenha um museu. Eu acredito que boa parte aqui passou por esse processo mais recente da democracia, mas como a linha do tempo é ali na frente, se nesses anos mais recentes de 2013, que é um ano que ficou bem marcado na nossa memória, porque é um ano que tem a maior mudança de chave dos posicionamentos do clube. A gente muda o estatuto, muda a forma de decidir quem vai ser presidente do clube, inclusive que levou a esse processo mais recente da SAF, que foi a escolha, a autonomia que os sócios tiveram de escolher que o modelo de gestão fosse alterado. Então, aqui já dentro do museu, a gente consegue ver um pouco mais da história do Bahia. Tem as taças de 1959 e 88 do Campeonato Baiano, tem a história desde o Baiano é 1931, mas tem desde 1900, porque veio em relação a quando o futebol começou a chegar aqui na Bahia também. E eu vou mostrar aqui para vocês verem. Então, a história do futebol vindo a partir da Bahia, com Charles Miller e outros que fazem parte de cada história, principalmente aqui da Bahia e depois do Bahia. Tem Galícia também, que entrou em 1920, 1910. E o Bahia, a história realmente começa aqui, em 1930. Aqui, 1930/1931. E chegamos até 2020. Aqui tem um rádio, onde antigamente não existia televisão, né? As pessoas acompanhavam os jogos pelo rádio. Tem mais parte das histórias. 59, campeão brasileiro. 88 mais na frente. Então, muita história envolvida. Em 1970, quando o Bahia comprou o Fazendão, o antigo Fazendão. 1990, 2000. Então tem muita história envolvida aqui e vai até 2020. Agora seria algo que todo mundo gosta, né? Que é título. Temos aqui as taças de 1959 e 1988. O Campeonato Brasileiro, Bahia, primeiro campeão brasileiro. E eu vou fazer aqui primeiro eu com a taça.
Essa é a taça de 59. Vou filmar melhor para vocês verem. Essa aqui é a taça de 1959. Com a faixa de campeão. E mais pra frente a taça. E mais pra frente tem a de 1988, a segunda conquista do Bahia no Brasileiro. Bicampeão brasileiro. E os seus troféus de conquista. Camisa e os troféus. Então é algo bem interessante para quem é Bahia, quem não é também e gosta de futebol, vir conhecer. Não vou mostrar tudo para não ficar sem graça, né, quando vocês vierem. É só um pouco desse chorinho de história, desse chorinho de quem é o Esporte Clube Bahia. Mas venham conhecer, é importante, é legal. Em alguns momentos tem até de graça e em outros você consegue também fazer a aquisição do ingresso para conseguir conhecer aqui o museu. Vou mostrar agora um pouco dos outros troféus. Tem troféus do Campeonato Baiano, troféus da Copa do Nordeste, para dar essa emoção também. Aqui é o troféu da Copa do Nordeste. Tem outros troféus mais para cá. Aqui são os outros troféus. Tem o Campeonato Baiano. Tem das outras Copas. Tem de outras Copas também que o Bahia participou e ganhou. Uma curiosidade, alguns dos troféus, alguns não, quase todos os troféus do Bahia foram encontrados em sacos de lixo, porque a gestão antiga do Bahia não era tão boa e não preservava a nossa história. Então vários dos nossos troféus, eu acho até que também da de 59 e 88 estavam em sacos de lixo, em um local isolado, e aí eles foram pegos, reestruturados e agora estão aqui no museu. Mas para a gente saber, né, que a história do Bahia não só foi de glórias e sim de muita história pesada e que a gente precisa saber que existiu, mas que dá graças a Deus agora que o Bahia está em uma estruturação muito melhor, está com a SAF que está ajudando e que a gente vai agora alavancando e crescendo e cada vez mais conquistando coisas. Mas a história do Bahia não só foi um ente de glórias, mas também de muita dificuldade. E muito por causa das gestões que ocorreram aqui dentro do clube. E o Bahia tem 51 troféus do Campeonato Baiano. E como não dá para colocar todos eles aqui, e muitos também que estavam danificados e não dava para colocar, eles pediram para Bel Borba fazer como se fosse uma arte, onde desse para ver uma amplitude, parecendo que tem vários troféus envolvidos em um só. Então aqui o troféu de Bel Borba que ele fez como se tivesse vários troféus em um só, que você vê essa amplitude, parecendo que poderiam ter 51 troféus no Campeonato Baiano. E aqui agora nós estamos na sala de imprensa do Bahia, quer dizer, não é a sala de imprensa, mas está dentro do museu e faz como se fosse, né, a sala de imprensa que você pode vir fazer seus vídeos, dar aquela entrevista para quem estiver também perto de você, e é bem interessante, então reproduz bastante a parte de como você pode se sentir um atleta dentro do Bahia. E continuando aqui com a história, tem a parte dos ídolos também, que eles falaram. Então, o álbum de ídolos que tem a partir da história do Bahia, Sapatão, Roberto, Zé Augusto como zagueiro, Zé Carlos, Wesley. Então tem vários, o Bobô também que fez o gol. Então vários ídolos voltados ao Bahia e à história dele. E aqui temos as camisas, várias camisas, aqui já é do sócio esquadrão, mas provavelmente devem ter outras camisas do futebol que não sejam somente do sócio esquadrão.
camisa com autógrafos. Aqui é a parte de camisas de goleiro. E os vídeos, muitos da atualidade. Everton Ribeiro ali falando. Tinha Lucas passando, quando o Bahia estava indo para a Libertadores. Nós só temos uma coisa pra falar! É o Esquadrão! Não tem jeito! E aqui já dá pra até ver a Arena Fonte Nova também no museu. E tá tendo uma competição de crossfit. E aqui já vem a sala com alguns dos torcedores representando toda a torcida do Bahia. Tem os super-homens ali, as estrelas. Então tem muita representatividade aqui também, tanto de torcida quanto de história. Evaristo de Macedo, João Marcelo, Ronaldo. Tem outras caricaturas aqui também. E aqui, o time de 88 campeão. Ficou meio ruim, mas dá pra ver também um pouco. E olha quem tá aqui. Aleatoriamente, o Pelé. Com a camisa do Bahia e o autógrafo. Quando vierem visitar aqui o Museu do Bahia, quem vir, eu deixei uma surpresinha ali naquela parte das fotos da torcida. Acabei de deixar minha foto lá também. E quem vir, ache e tire uma foto. Nada para aparecer. E agora, saindo do museu, saindo da Fonte Nova, vamos entrar no ônibus do Bahia. E agora, o ônibus do Bahia, né? Maior do Nordeste. Nunca entrei nesse ônibus, vamos ver como é que os jogadores se sentem dentro dele para vir para cá. E vamos lá, a torcida aqui comparecendo também. E vamos agora direto para o CT em Dias Dávila.